Contraponto está começando. No programa desta semana vamos falar de uma proposta que está tramitando na Câmara Federal e também na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que é para uma escola sem partido. Uma aula proferida sem doutrinação de esquerda, que é a alegação que esse projeto faz com relação às escolas contemporâneas no Brasil. Isso corresponde à verdade, professor Zé Luiz? É uma loucura, né? Mas o projeto chama verdade, Escolas Sem Partido e diz que quer o fim da doutrinação de esquerda. Olha, quando a gente lê assim, Escola Sem Partido, a gente até pensa, nossa, que bom, né? Porque uma escola não deve ser vinculada a um partido político. Né? E eu acredito mesmo, a educação, a gente tem que ter acesso às várias formas de pensar, às diversas ideologias políticas, econômicas, né? As várias teorias. Então, a escola, a universidade tem que ser um espaço de liberdade onde a gente tem acesso às diversas formas de pensar. Então, aí, olha, ótimo, nossa, que legal uma escola sem partido. Mas quando a gente começa a ouvir os depoimentos das pessoas envolvidas nesse movimento, a gente vai ficando extremamente assustado, né? É uma loucura. Eu confesso que fiquei bastante confusa, né? Porque tem, assim, o que fundamenta essa proposta é a ideia da liberdade de pensamento, mas uma liberdade fundada na proibição. Na proibição da liberdade de expressão do professor. Exato. Tem uma liderança que fala isso. O professor não pode ter liberdade de expressão. Ele pode apenas reproduzir conteúdos. Aí a gente já começa a problematizar isso aí. Né? Podemos começar a problematizar isso aí? Podemos. Eu acho assim, a gente pode até seguir alguns pontos dessa proposta, né? E eu vou pegar no primeiro a ideia da neutralidade. Né? Há uma preocupação com a falta de neutralidade do professor. Zé Luiz, acho que você podia explicar para o nosso telespectador, né? A gente pode discutir um pouco sobre isso aqui, a questão da diferença entre a neutralidade e a doutrinação, né? Que são coisas bem distintas. Pois é, a neutralidade é algo impossível, né, de acontecer. Por quê? Porque todos nós vemos o mundo a partir, inevitavelmente, de nós mesmos. Dos nossos valores, do que a gente aprendeu, do que a gente estudou, dos valores que a gente aprendeu em casa, na família, na igreja, na escola, com os amigos, na sociedade que a gente vive, na cidade que a gente vive. Então, nós somos fruto disso. Nós vemos o mundo por meio de lentes, e essas lentes são lentes culturais, valorativas, né? Então, não existe pessoa neutra. Todo mundo vê o mundo de algum lugar. Logo, isso nos leva a uma consequência disso, de que não há neutralidade possível. A neutralidade é uma ficção, né? E de que ninguém é dono da verdade, porque as pessoas vão ver o mundo a partir de perspectivas distintas, de lugares distintos, lugares sociais distintos, lugares culturais distintos. Então, a neutralidade é uma ficção. Como por exemplo, no judiciário, né? Que se espera que o juiz decida diante de um processo separando as suas convicções pessoais. Agora, o termo que se usa, inclusive, não é neutralidade, mas a ideia da imparcialidade. Imparcialidade, sim. Isso, neutralidade não é tem jeito. Agora, o juiz tem que ser imparcial e ele vai dizer de algum lugar. Né? Aí a discussão é outra. Ele não interessa qual que é a perspectiva moral do juiz, não interessa a opinião moral do juiz, mas ele vai dizer de qual lugar, ele vai dizer do lugar ideológico. Tinha um grande professor de direito aqui da UFMG, o professor Washington Albino, que falava da ideologia constitucionalmente adotada. A Constituição fala de algum lugar, que é um lugar histórico. Ela é fundada em determinados valores, em determinadas perspectivas, em determinados olhares. Né? Então, o juiz ele deve falar do lugar ideológico da Constituição, da lei, mas que também é ideologia. Né? Então, eu acho que uma coisa que eu queria assim, ressaltar primeiro, posso só acrescentar isso rapidamente? Pode, se você quiser subverter a ordem da discussão aqui. Porque vamos seguir a ordem então. É porque eu acho que tem uma questão Zé Luiz, não antes, tinha uma ordem, eu queria mesmo que você subvertesse. Bom, já que a gente está falando de liberdade de professor aqui, mas tudo bem, vamos tentar seguir então aqui alguma coisa. Nessa proposta aqui que a gente teve acesso, né, há uma preocupação de que o professor impõe o que ele acha que é verdade, né? Então, qual é o limite entre esse professor que impõe a sua verdade, né, e proibir o professor de expressar o seu pensamento em defesa de uma pluralidade de verdades, de versões sobre a verdade? Pois é, eu acho que aí é o que a gente está assistindo com esse movimento, é uma completa inversão de tudo. Porque, na verdade, o que tem sido feito pela escola
até hoje, e ainda por muitas escolas, é imposição de verdades, mas imposição de verdades que são naturalizadas. O que acontece? Por exemplo, a gente pega na faculdade de Direito, isso acontece demais com a gente. Nós somos professores críticos. O pensamento crítico é o quê? O pensamento que vai falar, olha, isso aqui é a lei, o sistema funciona assim, a gente mostra como é que funciona e a gente faz uma crítica. Fala, eu acho que isso aqui está errado por causa disso, eu acho que deveria ser assim, tem pessoas que fazem esse tipo de crítica, etc. Então, a gente não simplesmente diz como o sistema funciona, mas o pensamento crítico, ele analisa o que está por trás. E esse pensamento... E a gente diz como ele diz que funciona. É isso. Né? E aí são faz a coisas crítica diferentes. e mostra Isso. as falhas do sistema. Então, o pensamento crítico, ele é mais profundo. E é justamente por ser crítico é que esse pensamento crítico é vinculado ao pensamento de esquerda. Por quê? Porque, historicamente, quem construiu esse Estado que está aí, o direito que está aí, moderno, foi o que a gente pode chamar hoje, com todo o cuidado e dentro dos limites, né, que o tempo aqui impõe, para a gente não simplificar demais, mas de pensamento de direita. Não só o Estado e o direito, mas a economia, os valores de família, a economia da cultura, capitalista, etc., isso, que são judaico-cristã. onde está a linha do pensamento liberal, do pensamento conservador. Né? A economia liberal capitalista foi a que foi vitoriosa ali num determinado momento, imposta para todo mundo. Então, o que acontece? Quando o professor ele chega em sala de aula e se resume a passar conteúdos, como está dizendo aí, ele passa conteúdos. Ele reproduz o sistema. Ele reproduz o sistema, ou seja, ele também está sendo ideológico. Só que ele está sendo ideológico e não sendo crítico. Se ele não é crítico, ele impõe o pensamento. Porque ele diz, olha, a verdade é essa aqui. O que os professores... As coisas são assim, o mundo funciona desse jeito. E pronto, acabou. Isso. E aí ele vai dizer que ele admite a liberdade, né, abrindo para as liberdades que não têm importância. Ou seja, naquilo que não é importante, o aluno pode escolher. Porque isso ou seja, a liberdade vai se expressar naquilo que não tem nenhuma importância. Naquilo em que ele teria a possibilidade de fazer outras escolhas, e isso mudaria a vida dele, isso mudaria o sistema, isso há então um bloqueio. Eu acho que daí é isso que mostra tudo de cabeça para baixo, gente, porque é justamente esse professor que passa o conteúdo sem nenhuma crítica ou ideologicamente mais grave, porque ele está naturalizando, está dizendo, é isso aqui. Sempre foi assim, é assim, não tem discussão, é isso aqui. Então ele passa o conteúdo sem nenhuma crítica. Quando o professor abre para a crítica e fala, esse negócio não funciona, isso aqui não funciona por causa disso, isso aqui poderia ser assim, isso aqui funciona assim, mas não sei aqui, a gente está abrindo espaço para o aluno pensar criticamente, inclusive em relação ao pensamento crítico. E falar, olha, mas professor, então você está criticando isso aqui, falando que isso aqui diz que é isso, mas não é isso, mas você, o senhor... Vamos chamar o professor de senhor, assim, uma certa formalidade. Mas o senhor poderia, né, também, quando levanta isso aqui também não corresponde. Esse é o pensamento crítico, investigativo. A universidade, a escola deve ser esse pensamento livre, investigativo, crítico. Tanto que ela é transformadora para o professor também. Porque aquilo que os alunos trazem para a sala de aula, né, sem dúvida transforma o pensamento do próprio professor. Quantas vezes eu fui com uma ideia, né, e voltei com outra ideia para casa. Então, isso aí é uma primeira bobagem que aparece aí, grave, é isso. O professor não pode ter liberdade de expressão, ele tem que se limitar a passar conteúdos. Olha, os conteúdos são ideológicos. E quando ele se limita a passar conteúdo, ele está sendo mais ideológico ainda, porque ele não está dando a abertura a pensar diferente, a pensar criticamente, a entender o que está atrás desse conteúdo simplificado. Uma bobagem isso, acho que é esse o primeiro ponto. Claro. Né? Uma outra questão que está aqui na pauta, né, é a liberdade evocada por esses defensores do projeto de que os pais tenham na escola o respeito àquilo que eles querem fazer dos filhos, né? Ou seja, a escola é a defesa desse projeto, a escola tem que respeitar aquilo que os pais querem fazer dos seus filhos, ou seja, a escola não pode abrir outros caminhos porque o pai quer que eles sigam um determinado caminho. E eles defendem isso como algo positivo. Positivo, né? Pois é, isso aí então nós chegaríamos... O que, infelizmente, a gente vai lendo e vendo cada vez mais no nosso país, a intolerância religiosa horrorosa, né? Nós vamos chegar a uma república fundamentalista, parecida com aquelas que a gente critica tanto aqui, né? Como o Estado Islâmico agora.
Se você pensa diferente, a escola tem que reproduzir o mesmo pensamento. O pensamento da igreja, que é o pensamento que está em casa, que é o pensamento que está na escola. Então isso acabou com a ciência, você acabou com a liberdade, você acabou com a universidade, acabou com uma tradição de 500 anos, ou de mais de 500 anos de universidade, acabou, de construção, inclusive, com a pensamento. espiritualidade. Inclusive, porque isso é dogma, isso não é espiritualidade. Né? Porque é claro que essa preocupação ela vem muito mais forte de setores que representam religiões, né? E, no entanto, ela é paradoxal, porque ela atenta contra a própria espiritualidade, ou seja, ela é exclusivamente religiosa e não espiritual. E aí você começa a colocar como um episódio que aconteceu com a gente há alguns anos atrás, né? Onde uma turma, né? Um aluno, e a maioria da turma, levantou um questionamento sobre o ensino de Darwin no curso de biologia. Aí realmente fica impossível, porque você pode falar, olha, num curso de teologia, né, vamos discutir teologia. Teologia é fantástica, e a teologia é crítica. Né? A Bíblia tem centenas de traduções distintas, com milhares de interpretações diferentes. E não só a Bíblia, você tem várias outras religiões. Então, estudar a teologia é pensamento crítico. Um teólogo estuda filosofia, um teólogo estuda profundamente. Ele vai lá conhecer, estudar exegese bíblica, por exemplo. Qual que é o sentido que aquela palavra tinha no momento que ela foi escrita? Quais as traduções, as diversas traduções? É um pensamento crítico, sério. Que consideram o estudo uma ameaça, você já pode desconfiar que o que ele defende não tem consistência. Inclusive, não sabe nada de religião, porque não sabe nada de teologia, e que um teólogo tem que estudar a beça. Estuda muito. Né? E aí, então, mas aí você tem o espaço da teologia. E outro espaço da biologia. Eu não vou ensinar teologia na biologia, né? Biologia na teologia. Eu posso até fazer um diálogo interdisciplinar, transdisciplinar, é muito legal, mas é muito complicado. Daí eu falar que num curso de biologia eu não posso ensinar Darwin, é ridículo. Né? É ridículo. Vamos ensinar Darwin, inclusive interpretações. Gente, o Papa Francisco, que cara sensacional. O Papa Francisco falou de Darwin, e o Papa Francisco vai concordar com Darwin. Nossa, que cara, porque é outra coisa. São campos distintos. São campos distintos. Perspectivas distintas. São perspectivas distintas. Então não dá para levar, assim como não dá para levar a religião para a política. A religião e as religiões ocidentais, orientais, isso é outra discussão também, o próprio conceito de Ocidente e Oriente. Mas as religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, né? Elas trabalham muito com dogmas. Né? Então você imagina levar a religião, o espaço da religião, o espaço da discussão teológica, o espaço da espiritualidade para o parlamento. É o caos, é a ditadura. Porque no parlamento o pressuposto é que a gente tem que poder discutir tudo. E a religião vai falar que do ponto de vista espiritual tem coisas que a gente não pode, eu até discordo disso. Mas muitas religiões vão dizer que do ponto de vista espiritual a gente não pode discutir determinadas questões. Então, se eu levo os dogmas para a política, o que acontece? Ou o jogo da política para a igreja, acabou tudo. Acabou a igreja, acabou a política, é o caos. Bom, a gente vai ter, falando em acabou, a gente acabou esse primeiro bloco. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Contraponto. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. O Contraponto está de volta. No programa desta semana estamos falando sobre a proposta de uma escola sem partido, né? Que na verdade não é exatamente o que o nome anuncia, e a gente discutiu aqui muito no primeiro bloco sobre os perigos dessa proposta. E aí, Zé Luiz, eu quero trazer agora para a gente abrir esse segundo bloco a seguinte questão. O argumento dos defensores do projeto de uma escola sem partido é de que as escolas atualmente estão doutrinando a esquerda, e especialmente associando essa doutrinação ao que eles alegam como uma defesa
da homossexualidade, que eles falam homossexualismo, né? A que você atribui essa preocupação? O que será que aconteceu no cenário da educação escolar no Brasil que levantou essa hipótese de que a escola está ensinando à esquerda? Pois é, mais uma vez, uma completa inversão. Olha que interessante, da Marx demais aí, né? É uma inversão absoluta. Tá Marx e Freud. Aqui, Marx né? e Freud tá aí, ó, com forças geniais. Né? Olha, como? Por que essa inversão? Olha, a escola moderna ela foi criada com um determinado objetivo, de doutrinar. Ou seja, então a escola moderna, a ideia é construir uma identidade nacional, pessoas que vão compartilhar os mesmos valores. Ela é uma escola uniformizadora, ela é uma escola padronizadora. A escola contemporânea começa, e aí já no século XIX você tem alguns movimentos, mas principalmente no século XX, ela começa a romper com essa lógica altamente padronizadora. Alguns pedagogos, né, começam a romper com isso. E questionando uma escola que vai construir o conhecimento, uma escola de pensamento Formar o aluno crítico, para a vida, para a cidadania. Formar o aluno para a vida. E isso é um movimento que vai crescendo, que é mais uma vez esse movimento crítico. Que muda a perspectiva sobre a própria educação. Isso. Né? Ou seja, a escola já não é mais o lugar de ensinar alguma coisa, mas um lugar de formar pessoas. De formar pessoas e construir conhecimento. Então, onde o aluno, a criança, o adolescente, o universitário, ele vai construir conhecimento. Então, é justamente o contrário que esses caras estão falando. Na verdade, a doutrinação é o que sempre foi feito. Quando você começa a questionar, né, a pensar, olha, tem essa outra forma aqui, tem esse outro pensamento aqui, tem essa outra teologia aqui, tem essa outra religião aqui, tem essa outra teoria econômica, tem essa outra teoria psicanalítica, tem essa outra teoria econômica, política, social, filosófica, tem esse outro filósofo que a gente nunca tinha lido. Você está mostrando que, olha, a gente está mostrando que você não precisa sair repetindo as coisas, que você pode pensar, que você pode comparar, que você pode construir. Então, na verdade, o que eles estão falando de doutrinação é justamente algo que ameaça o poder. E é justamente isso que assusta, ameaçar o poder, ameaçar as certezas, ameaçar a doutrinação. O que a escola contemporânea começa a fazer com Paulo Freire, sensacional, Paulo Freire agredido. Né? Outra coisa, gente, antes de criticar, estuda, né? Como é que eu vou criticar Paulo Freire sem conhecer Paulo Freire? Lê antes, conhece e depois critica. Isso é um outro problema também, as pessoas vão criticando sem nunca ter lido, sem saber, uma coisa superficial, né? E a superficialidade namora com o fascismo, a superficialidade é um perigo. Então é isso, essa escola crítica ela assusta o poder, porque ela cria pessoas críticas. Eu não vou sair reproduzindo uma coisa que meu pai falou só porque o meu pai falou. Eu vou testar isso. Então, olha, ótimo, a gente tem que ter respeito aos pais, sim, tem que obedecer aos pais, sim, né? Tudo isso. Mas tem que sair repetindo tudo que papai e mamãe falou? Não. E aí essa escola, o mundo está aí, olha, e o que as crianças, o que nossos filhos já ensinaram para a gente, né? Nossos filhos, ainda, né, menores de idade, o que eles nos ensinam, desde pequenininho, o que eles ensinaram para a gente. Então, outra forma de educação, não autoritária, não impositiva, dialógica. Né? Mas essa proposta, como ela se chama Escola Sem Partido, ela parte da premissa de que, atualmente, as escolas são escolas para defender a ideologia do Partido dos Trabalhadores, ou seja, o partido que está no governo. Então, há uma associação ao ensino escolar hoje, né? Eu falo ensino escolar porque a gente não aprende só na escola, a gente está falando aqui de educação formal, que é uma outra questão, né? Mas que isso estaria atrelado aos ideais de um determinado partido político. Isso é fácil, né? É só fazer uma pesquisa com os professores de primeiro, segundo grau, terceiro grau, né, das universidades e ver quantos são filiados ao Partido dos Trabalhadores. A gente vai ver que é a minoria. Né? Isso é ridículo, é óbvio que... mas é essa extrema simplificação que a gente está vivendo, né? Essa extrema superficialidade que é irresponsável. Porque, se eu tenho um pensamento crítico, se eu tenho um pensamento de esquerda, é o PT. Olha, o PT é um partido de esquerda, com vários partidos de esquerda. Existem vários pensamentos de esquerda, existem pensamentos críticos que não são de esquerda. Né? Então, é uma confusão simplificadora. Né? Isso. De alguma forma, isso é importante esclarecer para o telespectador, nessa questão entre esquerda e direita, do ponto de vista moral e econômico, são perspectivas diferentes. Sim, né? sim. Porque um projeto liberal, economicamente falando, é um projeto defendido pela direita. Né? Agora, a direita tende a ser, no campo da moral, muito mais conservadora.
Enquanto, por isso que está sendo atribuído esse movimento progressista do campo moral a um projeto de esquerda nas escolas. Não é porque que já a esquerda... é liberal. Você chama nos Estados Unidos, um liberal de esquerda é um cara liberal do ponto de vista moral, inclusive. etc. Inclusive, a tese dos liberais norte-americanos, dos chamados... liberal nos Estados Unidos é mais vinculado à esquerda, né? É a favor do casamento gay, do uso da maconha, etc. Da regulamentação do aborto. Que a direita é contra. Então, é importante, há um pensamento... E há uma Essas confusão, palavras são muito perigosas, né? E há uma confusão entre admitir, regulamentar e defender alguma coisa. Porque, por exemplo, quando se fala sobre a regulamentação do aborto, ou tratar da questão do aborto, né, as pessoas já entendem como uma defesa do aborto. Ou seja, aquele que quer a descriminalização do aborto é alguém que defende a prática do aborto. E que são coisas absolutamente distintas, que é o que se está sendo atribuído à questão da liberdade de escolha no campo do desejo das pessoas, né? Ou seja, admitir que as pessoas façam escolhas no campo do desejo que não são a normativa, né? A heteronormativa, é atribuída a um comportamento em defesa de um determinado comportamento sexual, que é o que está sendo dito, né, nesse projeto, que as escolas contemporâneas, ao trabalharem a questão da homossexualidade, ou seja, trabalhando no campo eu não sei nem a palavra para isso, mas tirar do campo do preconceito. Desnaturalizar. Isso, né? Talvez desnaturalizar, né? Olha, mostrar que existem, Desnaturalizar não é uma boa expressão, mas porque se a gente tratar no campo da natureza, as práticas homossexuais são do campo da natureza, né? Então, eu acho que não é bom a gente ir por esse lado. Já o gênero é histórico. Escolher dividir uma sociedade entre homem e mulher, essa lógica binária também é histórica, e é contra a natureza também, porque você tem pelo menos 3, né? Então, essa, acho que passa pela desnaturalização. É porque não é uma questão fácil para a gente falar em poucas palavras. Sabe que eu estou tendo dificuldade de encontrar aqui uma palavra que seria tirar do campo do preconceito, despreconceitualizar, alguma coisa assim que representasse isso. Mas a preocupação hoje na escola, que é exatamente de desfazer desse preconceito, é tratada pelos defensores desse projeto como uma defesa de uma determinada prática, como se o que se desejasse é que todas as pessoas se transformassem em homossexuais, né? E quando não passa nem ao largo por essa questão. Respeitar a diversidade. Mas tem uma coisa ainda importante aqui nesse projeto, Zé Luiz, para a gente tratar, que é a proposta de gabaritos múltiplos. O que seria essa proposta dos gabaritos múltiplos? A defesa desse projeto é de que as respostas às questões formuladas em sala de aula não têm... as perguntas formuladas em sala de aula não têm uma única resposta, que isso depende da interpretação e provavelmente da família, né? Não da criança. Mas, ou seja, cada família tem uma resposta, então tem que respeitar a resposta da família que o aluno leva para a escola. E aí, com isso, então, as questões formuladas deveriam permitir respostas diferentes e ambas ou múltiplas, né, entendidas como corretas. E o exemplo que se dá, eu vou até trazer isso aqui. O exemplo tem que contar. O exemplo a pergunta seria, quem cassou o presidente em 1964? Resposta possível, os deputados. Resposta possível, os militares. E aí fica ao sabor, né, da orientação ideológica trazida de casa, que o aluno teria que ter respeitado isso em sala de aula. Que loucura, Zé Luiz. É loucura, isso é loucura. Eu acho que é delírio. Porque é óbvio que se a gente pensar, vamos falar em gabaritos múltiplos, né? Se a gente pensar, olha, você tem, por exemplo, diversas teorias econômicas. Então, você fala, como é que eu resolvo essa questão segundo essa teoria? Eu tenho uma resposta certa, mas eu posso resolver essa mesma questão segundo uma outra teoria. Quer dizer, a questão da história, qual foi a participação dos parlamentares no golpe? Qual foi a participação dos empresários no golpe? Qual foi a participação dos militares? Todos tiveram sua participação. Não há uma escolha entre quem deu o golpe, foram os empresários, os militares ou os parlamentares. Ora, foram alguns parlamentares, foram alguns empresários que financiaram e foram alguns militares que deram o golpe, porque tinham muitos militares contrários também. Então, é uma piração esse negócio. Eu acho que aqui me parece um jogo de palavras, frágil, né? Fraco, para esconder essa inclinação a diferentes versões dos fatos, né? Em uma coisa é a gente ter interpretações distintas, teorias
distintas, teorias científicas distintas. Não, e escolhas né? distintas, e outra sobretudo. coisa é a né? mentira. Porque uma coisa é a pessoa defender, olha, aquilo que ocorreu, o golpe de 64, ele foi desejável e foi melhor mesmo e queria que tivesse... Ou seja, uma pessoa pode até defender isso. E mostrar seus argumentos. Isso. Agora, construir... Agora, falar que não foi golpe? Exatamente. Né? Falar que não teve gente torturada, falar que não teve gente morta, olha, aí não. Exato. Né? Agora, você pode até defender matar gente. Problema seu, né? Mas criminoso. Mas, aí ele pode até dar um outro nome, né? Mas não foram torturas, foi prática de... Aí não, né? Aí é mentira. Bom, e pra gente... E é algo que a gente tem vivido muito. Tem gente aí falando que o nazismo era de esquerda. Mentira, gente. Mentira. Mas o nome é Partido Nacional Socialista. Sim, e eu vi associação com relação ao nome relacionado a trabalhadores, ou seja, a Partido vinculação... Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isso. Então tem um trabalhador PT, então e tem socialista, então PT... Gente, é muito idiota. É uma loucura. Porque aí não dá. História, tem pesquisa, tem pensamento científico, tem metodologia científica. Não pode ser essa avacalhação que esses caras estão... A outra preocupação, Zé Luiz, aqui para a gente terminar esse festival de horrores dessa proposta, né, é de que o que é noticiado não deve ser discutido em sala de aula. Ou seja, as notícias não devem ser discutidas em sala de aula. Vamos lá, para a gente encerrar aqui o programa. Aí a gente pode colocar as escolas todas agora na Disneylândia. Faz num parque temático. Põe lá a história das princesas, rainhas, assim, que lindas, né? E põe na Disneylândia. Põe cada sala na escola com um tema, e aí, dependendo da orientação da sua família, você pode entrar em determinadas salas e em outras salas você não pode entrar. E aí os alunos nunca vão sair do lugar, a sociedade nunca vai sair do lugar. E é óbvio que a universidade tem que estar inserida na sociedade, a gente tem que discutir política, sim. O que tem que ser é dar oportunidade das várias formas de pensar estarem presentes. Né? Então, não é imposição, e, sobretudo, delas serem né? modificadas. Todos que entram com algo para contribuir têm que estar dispostos a aceitar o argumento do outro. Né? E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Bom, então, escola sem partido, gente, fica de olho, porque essas coisas, elas estão nos rondando, né? E essa onda conservadora, claro que é muito perigosa, e a gente está aí ameaçado a transformar esse país, que é um país plural, um país de uma diversidade incrível, né? Em um Estado fundamentalista. E isso a gente não vai deixar que aconteça, né? Fundamentalistas não passarão. Não passarão. Bom, o Contraponto fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um tema instigante para você.